Aumente a sua autoestima. 6 passos eficazes para você começar a colocar em prática desde agora, para começar a mudar a sua realidade. Provavelmente, se você chegou até esse vídeo, é porque de alguma forma você está sentindo que a sua autoestima está baixa, ou provavelmente em algum momento da sua vida você nunca sentiu que ela foi tão alta o suficiente. Bom, e para que serve a autoestima? Provavelmente você deve estar estranhando essa câmera frontal e essa mudança aí de cenários, mas é porque eu me esqueci que vocês não me conhecem totalmente e que eu preciso me apresentar. Então eu sou Juliana Dama, sou psicóloga e espero que você me acompanhe aí nos demais vídeos e que você goste desse conteúdo que eu postei hoje para vocês. A autoestima, ela é a nossa capacidade de pertencimento, de sentirmos que nós somos cruciais para exercer de uma boa forma, de formas eficazes, as áreas da nossa vida, como por exemplo, trabalho, amizades, relacionamentos. Então, a autoestima nada mais é do que a visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Ih, bati o dedo no microfone. Neste vídeo de hoje eu vou te trazer informações do que é autoestima, as 3 crenças centrais aí que acabam impactando nessa autoestima também, que farão sentido para você. E trarei também as 6 dicas de como trabalhar essa autoestima para que você tenha aí uma base melhor de relacionamentos, para que você consiga investir nisso e ter boas relações com as pessoas, porque a autoestima é fundamental para isso e você vai ver neste vídeo. Na terapia cognitivo-comportamental, nós abordamos 3 crenças centrais que acabam influenciando a nossa autoestima, que foram aquelas crenças que eu falei para vocês no início do vídeo, que seriam aí o desamparo, o desamor e o desvalor. E agora eu vou abordar um pouquinho de cada um para que vocês consigam entender que elas farão sentido nessa questão da autoestima. O desamparo seria as crenças ligadas aí à questão da incapacidade. Seria aquela pessoa que ela se sente frágil, que ela se sente incapaz de conquistar as coisas que ela deseja, ela se sente a pessoa mais fracassada, que tudo dá errado para ela. Então seria aquela pessoa que ela não se vê capaz de conquistar aquilo que ela deseja. E já na questão do desamor, ela não se sente atraente o suficiente. É como se ela não fosse capaz de fazer com que as pessoas se interessassem por ela, que não fosse aquela pessoa interessante o suficiente para que o outro se apaixonasse. E para essa crença, é bem comum de se observar frases como minha sina é morrer sozinho. Aquela pessoa que se imagina vivendo totalmente ali daquela solidão, como se ela não pudesse ter alguém para amar e ser feliz ao longo da vida, como se ela não fosse essa pessoa boa o suficiente para atrair essas pessoas para a sua vida. E o que seria a crença do desvalor? Seria aquela pessoa que tem uma visão muito pejorativa de si mesmo, que não tem ali uma visão muito boa de si, como se ela fosse essa pessoa sem valor, sem importância nenhuma, como se ela fosse uma pessoa má ou imoral. Então ela tem essa visão muito negativa de si mesma. E frases como eu não mereço ser feliz, eu não mereço viver do jeito que eu vivo, eu não mereço. É como se ela não tivesse essa sensação de pertencimento nesse mundo, de merecer as coisas que acabam acontecendo na sua vida. E percebe que essas crenças, elas acabam impactando de uma forma bem direta na questão da autoestima, por isso que eu falei para vocês que fariam sentido. E querendo ou não, uma pessoa com baixa autoestima, ela não se sente capaz de conquistar as coisas que ela deseja. Às vezes ela nem passa a sonhar, porque o sonho ele parece ser tão distante, mas tão distante da sua vida, que ela passa a nem sonhar, nem imaginar o que seria da sua vida, não tem muitas vezes ideais de crescimento, de evolução, porque ela não se sente essa pessoa capaz de conquistar. Então essas crenças acabam influenciando bastante e interferindo aí nessa questão da autoestima. Então pessoas com baixa autoestima têm as áreas da sua vida impactada, porque da mesma forma que ela não se sente pertencente a ter um bom relacionamento, ela também pode se sentir incapaz de conquistar um bom emprego, de conquistar um bom patamar de vida, com um salário desejável. Então, tudo ali ao redor dela depende dessa capacidade de se sentir, sim, pertencente a esse mundo, de se sentir valorizada, de se valorizar também. Então, querendo ou não, pessoas com baixa autoestima
tem uma dificuldade de idealizar aí esse futuro. Então percebe que é um tema que a gente precisa trabalhar de uma forma bem minuciosa? Então como que a gente pode trabalhar isso daí? Agora entram aí as 6 dicas que eu vou trazer para vocês, para que vocês consigam trabalhar da melhor forma possível. E o primeiro ponto de todos, para que vocês consigam mudar essa realidade do que vocês estão vivenciando e ter aí melhorias a respeito dessa questão da autoestima. O primeiro de todos, busque autoconhecimento. A pessoa que se conhece, que ela busca aí saber o que ela está sentindo, quem ela passa a identificar um pouco mais os seus valores e trabalhando também essas crenças que acabam limitando ela de ser uma pessoa melhor, de evoluir. Então, esse autoconhecimento entraria aí para poder trabalhar e modificar esses pensamentos que estão sabotando e buscando aí melhorias cada vez mais. Porque a pessoa que ela se conhece o suficiente, ela não permite com que o outro fale quem ela é e acaba não influenciando também pelas informações que ela tem na sua vida, né? Hoje em dia a gente está conectado aí no mundo onde vidas perfeitas existem o tempo inteiro. Então, quando você não se conhece o suficiente, você acaba deixando essas informações entrarem um pouco mais aí na sua mente e acabar se questionando, será que eu sou boa o suficiente? E aí, com isso, você acaba interferindo nessa autoestima também. Então, esse autoconhecimento ele é crucial para que nós possamos conseguir aí as evoluções que a gente deseja e fortalecer essa autoestima. E, inclusive, eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição de um curso que eu gostei bastante, que fala justamente dessa questão da autoestima, desse fortalecimento. Então, caso vocês queiram, foi muito bom, eu gostei bastante. Então, caso vocês queiram também, eu vou deixar para compartilhar com vocês. E aí, quem sabe também vocês acabam gostando e se identificando aí também com esse curso. Então, caso vocês queiram, o link estará na descrição, tá? O segundo passo é importante. Seja bondoso com você mesmo. Tenha compaixão por você. Tenha compaixão também pela sua história e pela evolução que você está tendo. Identificar os pontos que você está melhorando é fundamental também para que você seja grato pela evolução que você tem. Então, quem era você antes? Quem é você hoje? Qual foi o seu processo de evolução? Porque a nossa tendência é nos cobrarmos demais. E quanto mais cobrança a gente faz, mais cobrança vem. E aí identificar também esses pontos que a gente acabou evoluindo faz parte desse processo também de gratidão por nós mesmos. Porque identificar isso torna você um pouco mais empático com você mesmo. E com isso você acaba trabalhando também essa questão da autoestima. Porque você se sente uma pessoa que você está em processo sim de evolução. Então você vai se sentindo cada vez mais com essa autoestima mais fortalecida, porque você vai vendo que você é essa pessoa que está evoluindo, que você está crescendo. E aí eu vou te deixar uma pergunta para que você consiga refletir um pouco mais. Para que mudar tanto? Para que buscar tantas mudanças se você não reconhece cada uma das que aconteceram na sua vida? Para que mudar se você não reconhece? Qual seria o sentido aí dessas mudanças? Então, esse reconhecimento faz parte para que você não coloque tanta carga assim em cima de você e entenda também que você é um ser que vive de um processo, que você vive de uma evolução, um passo de cada vez. E entender isso também faz com que você vá melhorando cada vez mais essa visão que você tem a respeito de você. E antes de dar continuidade, eu quero te pedir um favor. Se inscreva aqui no nosso canal para que o YouTube ele identifique que você esteja gostando desse conteúdo e entregue para mais pessoas também. E não se esqueça também de dar o seu like nesse vídeo, tá? E para darmos continuidade, o nosso terceiro passo seria buscar uma capacidade intelectual. Evoluir nessa parte intelectual também é muito importante. Cada vez mais nós estamos vendo essa tendência aí para o digital, né? E cada vez menos as pessoas estão buscando ler, buscando estudar. Então, da mesma forma que estão tendo muitas informações ao mesmo tempo, o nível intelectual das pessoas está diminuindo um pouco com o tempo. Porque, querendo ou não, é tanta facilidade, são tantos assuntos o tempo inteiro,
que cada vez menos a gente vai vendo aí as pessoas buscarem por esse autoconhecimento, por esse conhecimento intelectual também. Então, cada vez menos as pessoas estão investindo nessa questão dos estudos e das leituras. E o fato de você ler, de você saber um pouco mais do mundo que você está vivendo e buscar um pouco mais de conhecimento, faz com que você tenha até assuntos numa roda de conversas. Então, se você é aquela pessoa que você quase não busca conhecimento, na hora de sentar, às vezes, para conversar com pessoas que estão buscando, muitas vezes você pode se sentir inferior, porque você não sabe ali daqueles assuntos que as pessoas estão abordando. Então, querendo ou não, saber ali ter assuntos para levar faz com que você se sinta também pertencente, muitas vezes, àquele grupo, muitas vezes você se sentir inteligente o suficiente para poder falar de qualquer assunto e, querendo ou não, você se sentir essa pessoa inteligente também, com esse poder intelectual mais avançado, você se sente uma pessoa com autoestima melhor. Então, querendo ou não, você trabalhar isso acaba trabalhando também a questão da sua autoestima. E o quarto passo seria praticar atividade física. A partir do momento em que você cuida do seu físico, que você vai cuidando do seu corpo, você vai se sentindo uma pessoa melhor cada dia que se passa. Porque você vai gostando dos resultados que você vai vendo. Querendo ou não, cuidar da nossa saúde física também nos ajuda aí a nos sentirmos melhores com nós mesmos. Então, querendo ou não, a nossa autoestima ela acaba sendo impactada de uma forma positiva. Não tem como falar que mente e corpo não estão ligados, porque estão sim. Mente depende do corpo e o corpo depende da mente. Então, a partir do momento que você mantém esse equilíbrio entre os dois, vai fazendo com que você vá se sentindo cada vez melhor. E isso a gente está falando aí sim de elevar sim a sua autoestima. E fora que pelo fato de você ter esse senso de responsabilidade com você mesmo, vai fazendo com que você se sinta cada vez melhor, porque você está cuidando ali de você. Então isso é prazeroso, isso é algo a ser levado em consideração, porque você está se sentindo pertencente, você está cuidando de você mesmo. E querendo ou não, esse senso de estar cumprindo com o seu dever de cuidar do seu corpo vai te fazendo se sentir cada vez mais capaz de cumprir com as coisas também que acabarem surgindo para você. Então, se eu venci essa batalha de ir lá e fazer meu exercício e cuidar do meu corpo, pode vir as demandas que eu tô preparado para poder enfrentar. Então, você vai se sentindo uma pessoa mais autoconfiante, trabalhando aí a sua autoestima. Quinto passo, pare de se comparar às outras pessoas. Querendo ou não, os comparativos aí, para serem mais justos, teria que ser com você mesmo. Porque querendo ou não, as pessoas, cada uma tem a sua vivência, cada uma tem a sua trajetória. Então acaba sendo muito injusto com você quando você faz esse comparativo com uma outra pessoa que teve outras vivências e outras oportunidades de vida. Então, se for para você se comparar, que seja do seu eu presente com quem era você no passado. Aí sim, será uma forma bem justa de fazer esses comparativos, porque querendo ou não, você acaba comparando você com a sua própria história, com as suas próprias vivências, e aí sim passa a ser justo. E isso não te impede também de ver os pontos positivos que as pessoas tiveram. Então, querendo ou não, o que você admira ali na outra pessoa, o patamar de vida que ela acabou chegando e as coisas que você vê ali como algo positivo, pode te impactar de uma forma positiva sim, caso você use aquilo ali como um ideal de vida, como uma inspiração. Inspiração é diferente de comparativos. O comparativo acaba te trazendo ali aquele peso de, nossa, eu me comparo com alguém da minha idade, a pessoa ela está em um determinado patamar de vida que eu não estou ainda. Então, ela conquistou determinadas coisas e eu ainda nem, sei lá, estou a um décimo do que ela já conquistou até hoje. Só que, quando você vai fazer comparativos desse nível, não é justo, porque cada um tem a sua vivência, como eu falei para vocês. Sexto passo, e não menos importante, não espere a aprovação do outro. Querendo ou não, esse passo está muito ligado com aquele segundo, né? De você ser mais bondoso com você mesmo e reconhecer o seu potencial e o seu valor, né? E querendo ou não, a partir do momento que você não espera a aprovação do outro, é você mesmo que acaba fazendo isso. Então, você valorizar
o seu potencial, você valorizar as coisas que você fez, você valorizar aquilo que você melhorou, vai fazendo com que você se sinta menos necessitado aí dessa aprovação do outro. Então, querendo ou não, quando você passa a depender muito dessa aprovação, vindo de uma outra pessoa, você pode trabalhar também as questões das frustrações. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você espera algo de alguém, você não sabe o que acabar esperando ali. Você não sabe o que você irá receber dessa outra pessoa. Porque a gente nunca sabe a forma como o outro irá nos tratar. Então, querendo ou não, a partir do momento que você passa a colocar essa responsabilidade no outro, você passa a ficar mais vulnerável também. Então, se for para ter essa aprovação, que essa aprovação venha de você mesmo. E não espere isso de uma terceira pessoa que você nem sabe se vai chegar ou não. Então, não espere que as suas mudanças dependam dessa aprovação e dependa desse reconhecimento do outro. Deixe com que esse reconhecimento venha de você mesmo e você vá vendo ali o seu processo de evolução. E sabe essas crenças que você acabou adquirindo ao longo da sua vida inteira e alimentando ao longo dos seus anos? Saiba que elas podem mudar. E essas dificuldades que você tem hoje com a sua autoestima, espero que com essas dicas que eu deixei para vocês, que vocês consigam trabalhar cada dia mais e fortalecer aí essa autoestima. E aí, me conta, como que está a sua autoestima nos dias de hoje? Deixa aqui no comentário para que eu possa te conhecer um pouco mais. E na descrição desse vídeo eu vou deixar também o meu Instagram para que vocês possam me acompanhar também por lá. Então, um beijo e até o próximo vídeo.